chamo Olinda Tupinambá, eu moro na região sul da Bahia, dentro da terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. O projeto Caapora, ele surge a partir do momento em que dentro da própria comunidade existe, né, um estatuto, um regimento interno, né, feito pela comunidade, e dentro desse estatuto existia algumas coisas em relação à preservação do meio ambiente e uma vontade da comunidade em criar áreas, né, de proteção ambiental. E aí eu conversando com os caciques, né, e anciões, falei que eu tinha essa vontade de transformar essa área em uma área de proteção ambiental. O projeto ele surge mais de uma vontade, né, de que se torne um projeto modelo, né, para a comunidade, para o território indígena como um todo. A gente tem 54.100 hectares, né, boa parte desse território é um território bastante degradado, né, isso por causa da invasão dos fazendeiros, né, e dessa expulsão, né, que os próprios povos indígenas sofreu. Né, quando a gente retorna para o território, boa parte desse território é um território degradado, um território que eu sempre falo que é um território morto, né, no sentido de biodiversidade. Essa região é uma região de Mata Atlântica, mas tem sofrido muito com as mudanças climáticas, tem sofrido muito com a questão global como um todo, tá? A precipitação de chuva, que antigamente aqui era muito mais intensa, agora está cada vez mais escassas. A primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a trabalhar aqui dentro foi cercar a área, né, o perímetro do projeto, porque, como eu disse, a gente tem vizinhos, né, que cria gado. Depois a gente veio começando a plantar árvores, né, de preferência as árvores nativas. E aí com o tempo a gente foi percebendo que a melhor opção para a nossa região aqui era a gente pegar e deixar o mato, né, que estava nascendo espontâneo, que não era gramínea, deixar ele conviver junto com as plantas. A gente já plantou umas 2.000 árvores aqui. A gente percebeu a quantidade de outras plantas que nasceram, né? Aqui nessa parte, aqui nessa linha, são gliricídias que a gente plantou para poder regenerar o solo, né? A gente percebe que agora elas estão dando flores, então está tudo florindo e está tendo bastante abelha, né? Começaram também a aparecer bastante psitacídeo, né, por aqui, esses periquitinhos verdinhos, né? Toda tarde eles vêm por aqui, ficam na castanheira, nas plantas aí. Então a gente tem percebido que os animais, né, estão retornando, que as plantas estão começando a se virar realmente sozinha, que algumas sementes de árvores estão começando a nascer espontaneamente. Como a área também ela serve, né, para fazer essa questão de educar as pessoas, trazer os estudantes, né, então isso foi importante porque a gente, né, tinha como mostrar para eles, o que está aparecendo. Muitas vezes eles vinham para cá e aí já viam uma cobra. A gente espera que outras pessoas comecem, né, a fazer isso dentro dos seus espaços. Cuidando da terra também a gente está cuidando da gente, né? A gente consegue se alimentar melhor, ter um alimento mais saudável, né? A gente também está fazendo exercício físico. Eu acho que trabalhar com essa questão ambiental, com essa questão de restauração, é realmente uma questão de gostar, né? De pensar em um futuro. Porque o que a gente tem visto, né, o que a gente está vendo é que a gente não tem outra opção, né? A gente não tem outra opção. A opção mesmo é cuidar da terra.